Ainda faltam 5 ministros do Supremo Tribunal Federal votarem se aceitam ou não os embargos infringentes na ação penal 470. Até agora, 4 ministros votaram a favor e 2 foram contra a esse tipo de recurso. O presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, já tinha votado pelo não cabimento dos chamados embargos infringentes. Ele rejeitou os agravos regimentais de Delúbio Soares e Cristiano Paz, que queriam a ampliação do prazo para apresentar esse recurso. Na sessão desta quarta-feira, cada ministro fundamentou o voto detalhadamente. O ministro Luiz Roberto Barroso votou pelo cabimento dos embargos infringentes. Creio que, à exceção dos 11 acusados que ainda podem interpor embargos infringentes, mais ninguém deseja o prolongamento desta ação. Mas penso que eles têm direito. E é para isso que existe uma Constituição, para que o direito de 11 não seja atropelado pelo interesse de milhões. O ministro Teori Zavascki também se manifestou favorável aos recursos. Essa espécie recursal não é, de forma alguma, incompatível com a ação penal originária de competência do Supremo. Pelo contrário, é um recurso adequado a essa peculiaríssima decisão colegiada, tomada por estreita maioria em ação de competência originária de um Tribunal Supremo. Ainda na primeira parte da sessão, votou a ministra Rosa Weber, que também acolheu o recurso por entender que o regimento interno do STF não foi revogado. Os embargos infringentes, como recurso privativo da defesa, têm uma finalidade institucional de permitir uma segunda análise da matéria decidida pelo órgão julgador que a prolatou. Na segunda parte da sessão, mais 2 ministros votaram. O ministro Luiz Fux rejeitou os embargos infringentes por entender que não cabe esse tipo de recurso em ações penais originárias de competência do STF. Na hipótese subjúdice, pretende-se que o mesmo plenário se debruce sobre as mesmas provas e decida novamente o mesmo caso. Essa é a proposição que está sendo deliberada no colegiado. O ministro Dias Toffoli acolheu os recursos, considerando que o artigo 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê esse tipo de recurso. O artigo 12 da Lei 8.038 expressamente o mantém, na medida em que diz que, infinda a instrução, se fará o procedimento seguinte, de acordo com o regimento interno. Bom, essa sessão continua hoje, como a gente viu na reportagem, ainda faltam 5 ministros que vão votar na tarde de hoje e a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação. São necessários quantos votos para admitir os embargos infringentes? Boa tarde, Fred, boa tarde a todos. São necessários no mínimo 6 votos. Por enquanto, nós já tivemos 6 ministros já votaram. Desses 6 ministros, 4 foram favoráveis à admissão desses embargos infringentes e 2 foram contrários. O ministro Joaquim Barbosa foi o primeiro a se pronunciar em relação à rejeição dos agravos regimentais e ele foi acompanhado juntamente com o ministro Luiz Fux. Então, ainda faltam 5 ministros e desses 5, então, seriam necessários ao menos mais 2 votos favoráveis à admissão desses embargos para que eles realmente sejam admitidos. Pensando, se esses embargos forem admitidos, muda alguma coisa na ação penal 470? Pode mudar. Se eles forem admitidos, o que irá acontecer? Eles, de acordo com o regimento interno, aqueles que foram condenados, mas a condenação não foi por unanimidade, então foi uma condenação por maioria, e aqueles que tiveram no mínimo 4 votos favoráveis à absolvição, se esses embargos forem admitidos no Supremo Tribunal Federal, significa dizer que eles teriam direito a uma reapreciação da matéria. Em relação àqueles ilícitos penais em que houve condenação e que teve voto no mínimo 4 votos favoráveis, eles teriam a possibilidade de serem reexaminados pela Suprema Corte. E se esses embargos forem admitidos, já podem ser julgados na sessão plenária de hoje? Não, Fred. A sessão que continua na sessão nessa tarde desta quinta-feira é apenas para se julgar se eles são ou não cabíveis. Ou seja, pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal analisa o cabimento dessa modalidade recursal
em ações penais originárias. O interessante é que a decisão do Supremo em relação à ação penal 470 certamente irá firmar um posicionamento da Suprema Corte, não só em relação a este caso, mas em relação a todas as demais ações penais que já foram ou serão julgadas pela Suprema Corte. Então, neste momento, os ministros analisam apenas o cabimento dos embargos infringentes. Se eles forem admitidos, aí haverá outras sessões posteriores para a análise do mérito desses embargos. Quais os fundamentos para que os embargos infringentes sejam aceitos? Basicamente, Fred, o principal argumento é de que está previsto no regimento interno. Como há uma previsão no regimento interno, inclusive esse foi o argumento que está sendo utilizado é o argumento utilizado pelos ministros que já votaram e que já se pronunciaram pela admissão. Outro aspecto é que a lei que trata do julgamento das ações penais originárias no âmbito do STF e do STJ não teria revogado expressamente esse dispositivo do regimento interno. E o ministro Teori Zavascki também chegou a mencionar que admitir os embargos infringentes estaria de acordo com tratados internacionais a respeito do tema, como, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, que admite a possibilidade, que assegura uma possibilidade de revisão das decisões. Um direito de ampla defesa, né? Ampla defesa. Ontem também na sessão plenária. E até a questão de você ter possibilidade de reapreciação da matéria, o duplo grau de jurisdição. O que mais está na pauta? A gente está falando de ação penal 470, mas na pauta do Supremo também tem outros assuntos que podem ser julgados hoje, né? Tem outros assuntos. Ao todo, a pauta está composta de 9 processos. Desses 9 processos, 3 são agravos regimentais na ação penal 470. Há ainda 3 recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, sendo que um deles trata do Estatuto do Desarmamento e outros 2 recursos extraordinários questionam, inclusive, um artigo da Lei de Contravenções Penais. E, além desses, também está na pauta 2 habeas corpus e um mandado de segurança. Então, ultrapassada essa fase de votação no que diz respeito aos embargos infringentes da ação penal 470, os ministros poderão chamar a julgamento qualquer um desses processos que constam na pauta. Tá certo, doutora Gisele. Obrigado pela participação mais uma vez. Até a próxima. Agradeço. Boa tarde. Boa tarde.